Esse caminhar despretensiosamente, ele gera. Primeiro que ele não te causa expectativas, né? Você não fica ansioso Sim. por um resultado, por coisas do tipo, porque isso me lembrou justamente nas coincidências de data, enquanto as suas postagens alimentavam espiritualmente uma família que estava longe de casa, né? Nós estávamos morando em um outro país, com saudade, longe da família, aquela coisa toda que o imigrante passa em qualquer parte do mundo, em qualquer Uhum. momento da vida. Mas eu também, fazendo um paralelo, isso me lembrou, me veio ao coração, eu também semeei muitas sementes na minha pastoralidade que eu exerci e comecei a exercer nesse momento da minha vida. E semeei muitas sementes. Eu tinha até uma parte da minha biografia, acho que no Twitter, na época, a primeira vez que eu fiz uma rede social, e eu me identificava como um semeador, e eu não lembro exatamente as palavras, mas que saiu a semear e que espera, na volta para casa, encontrar um jardim florido. E isso toca muito o meu coração de uma maneira muito especial até hoje, porque quando eu escrevi essas palavras, eu escrevi em um momento difícil, mas era a minha verdade. Era Por verdade. mais que eu estivesse vivendo um momento difícil na minha vida, porque estar longe, imigrar não é isso que as pessoas É. pensam, é só o glamour, né? Tem as suas dificuldades da vida real em qualquer lugar, mas eu estava ali vivendo naquela condição de Paulo, tentando estar contente em qualquer situação. Uhum. E eu escrevi com toda a verdade do meu coração, que eu semeava sementes e um dia no meu regresso ao lar eu esperava encontrar essas sementes como que eu semei como um grande jardim florido. E despretensiosamente eu fiz esse semear. E muito tempo depois, como até hoje eu vejo isso, a gente acaba perdendo contato com algumas pessoas que Sim. passaram pelo nosso caminho, isso lá nos Estados Unidos, e eu vejo reflexos dessas sementes na Olha vida só. dessas pessoas até hoje. Há um tempo atrás chegou um recado para a gente de uma família que frequentava a igreja, que é, conheceram Jesus lá na igreja com a gente, né? E os dois filhos, que na época eram dois menininhos, pequenininhos, já eram adolescentes e tomaram a decisão Olha aí. de passar pelas águas, de se batizarem, assim como tantas outras famílias ali passaram por isso e sempre mandam pra gente: olha, meu filho está se batizando, olha, eu estou aqui, comecei a servir na minha igreja, e Legal. tudo isso com sementes que a gente não lançou esperando nada. Isso. A gente não lançou esperando nada em troca, mas que elas floresceram, porque É. a gente semeia, mas Deus que dá o crescimento. Amém. E é lindo. Não à toa Jesus ele compara, né, Alex, o reino de Deus como uma semente. A semente, um grão de mostarda. Porque o reino, ele é dessa ordem das coisas invisíveis. Uhum. Uma semente, quando você olha lá no chão e ela é sugada ali pela terra, fecunda a terra, aos olhos nossos, a gente não vê o crescimento que está acontecendo debaixo da terra. Tá acontecendo uma revolução ali. É invisível o enraizamento, é um processo feito no escuro, ninguém tá vendo. Aí quem passa olha para aquele solo e fala: "Ei, não tem nada aí". Não tem nada. Tem muitos processos acontecendo, só que o reino de Deus é da ordem da fé, é do invisível. É você não olhar por vista, mas andar por Por fé. fé. E aí, quando você semeia, cultiva e espera. Eu acho legal porque a fé, ela tem esse movimento de agir e esperar, mas também de esperar e agir. A gente tem que ter esse time. Uhum. E quando a gente percebe isso e tem essa lógica da semente, as coisas vão acontecendo. Aí você entende que há tempos que precisam acontecer, não adianta. Você não tem como. A gente vive numa era, né? A era da inteligência artificial. Muitos processos são otimizados. Legal. Mas tem coisa na vida que não tem como otimizar. O processo da semente é um deles. É lançar, como diz Tiago, né? É como um agricultor que espera a terra trabalhar. E a gente espera. E quando menos a gente espera, o fruto vem. Aí a gente conecta. Ah, esse fruto aqui foi lá daquela semente que eu lancei. Porque o próprio Espírito Santo, que dá o crescimento, gera essa conexão
para fazer você lembrar, a gente se lembrar. E é lindo isso. E é tão exponencial porque a semente que vira uma árvore que dá um fruto, nesse fruto tem tantas novas sementes que vão dar tantas novas árvores, Exato. você perde de vista. Elas vão se replicando, né? Vai aumentando. É para a eternidade. Essa é a lógica do reino de Deus. Cada fruto ele carrega dentro de si uma semente, né? E para que outras árvores que também gerem outros frutos e assim o ciclo Exato. ele é interminável. E foi exatamente isso que aconteceu. Muito legal porque isso. Quando veio ao meu coração o desejo de voltar para o Brasil, Uhum. e a gente tomou essa decisão de voltar para o Brasil, nós deixamos lá as sementes. As sementes Sim. estavam plantadas e elas continuaram. E aí que eu enxerguei como deve ser também o trabalho de um pastor, né? Uma certa vez eu li em algum lugar dizendo que o bom pastor é aquele que se torna desnecessário. E eu vi isso se cumprindo na minha vida. Porque eu não preciso ficar ali, não sou eu que preciso ficar ali cercando, regando, Isso. espantando as aves, fazendo sombra. E não, eu preciso fazer o meu trabalho, que é o de semeador. E Deus vai cuidar. Isso. E Deus vai dar o crescimento e tudo mais. E mesmo na minha ausência, já aqui no Brasil de volta, as notícias continuaram chegando. As sementes caíram em boa terra. Amém. Olha, as sementes estão germinando. Olha, as sementes, lembra, já são frutos que estão dando outras sementes que já estão germinando. E a gente se alegra com isso, porque vê aí o reino de Deus mais forte do que nunca na vida das pessoas. Isso é lindo demais, muito lindo. E quando a gente entende isso, realmente a vida ela ganha um significado diferente, porque você sai daquela, eu diria até quase que uma neurose de ficar preso a uma exigência performática, sabe? Porque tem coisas. Expectativa do resultado. Exato, que é da alçada do Espírito Santo. É mais ou menos como o trabalho lá de Abel, quando você vê Abel como pastor, né? Ele era ali responsável por colocar a água para o bichinho beber, preparar ali a terra para ele comer e deixa a fêmea com o macho cruzar e dar o fruto. Ele não intervinha na produção. Ele prepara o ambiente. E nós, como discípulos de Jesus, estamos aqui para isso, para sermos facilitadores, preparar o ambiente, arar a terra, faz o teu trabalho. A gente fala muito, né, Alex? A gente conversa que a soberania de Deus não vai me isentar da responsabilidade. É Ele que manda a chuva, mas sou eu que tenho que preparar a terra. Tem a nossa parte, existe algo que cabe a nós. Exato, eu preciso semear, mas agora uma vez a água batendo na terra com a semente que eu coloquei ali, ela faz o trabalho dela. E é legal a gente ter esse tipo de visão, porque você entende até onde eu vou. Eu vou até aqui. Daqui para lá é a ação do Espírito Santo. Eu vou cuidar até aqui. Daqui para lá é a alçada do Espírito Santo. Sabe quando a nossa avó falava, não meta o nariz onde não é chamada? Mais ou menos isso, Alex. A gente tem que saber, Senhor, conta comigo. Onde? Aqui. É ali que eu vou agir, mas também eu vou saber onde eu não agir. Esse discernimento é muito importante. E não é fácil não, hein? Não é fácil. Acho que a Bíblia fala que